Fala, gente! E aí? Todo mundo se preparando para o fim de semana? Tem decisão, o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano de 2024. Jogo dos aflitos entre Náutico e Sport. Jogo da volta só no outro sábado. Vamos falar também de Copa do Nordeste. Os dois pernambucanos conseguiram se classificar para as quartas de final. Vamos ter também nesse papo a sessão tribunal. Pois é, tem Sport e Santa no STJD. Vamos falar sobre todos esses assuntos a partir de agora. Antes, tem um pedido especial para você se inscrever no nosso canal Rembrandt TV. Se você já for inscrito, indica aí para os seus amigos, para as suas amigas, para que mais gente possa se juntar aqui aos nossos conteúdos. Bom, você deixa o seu like, aquele joinha, você compartilha, você comenta, enfim. É muito importante a sua participação, é fundamental a sua participação aqui para o crescimento do nosso canal, para que a gente possa ter ainda mais espaço para trocar boas ideias, trazer informação, opinião e também os nossos podcasts. Você já tem disponíveis 6 episódios do Rembrandtcast e são muito legais. São ótimas conversas, eu garanto isso para você. Dá uma conferida lá para a gente, tá bom? Bom, vamos falar então dessas decisões para os times pernambucanos. Primeiro, a decisão do Pernambucano. O primeiro jogo acontece neste sábado, sábado de aleluia, às 4h30 da tarde, tem o confronto nos aflitos. É o jogo de ida. O Náutico poupou alguns titulares na última rodada da Copa do Nordeste, da primeira fase do Nordestão, focando nesse jogo importante. Tá aí pensando, sonhando, na esperança de conquistar o título pernambucano. O técnico do Náutico, o Alan Al, falou da história, da estratégia, do risco calculado, quando ele fez algumas mudanças na equipe para o jogo contra o América de Natal no meio da semana. O Náutico que não vai ter o Paulo Sérgio, Patrick Alan estava entregue ao departamento médico, ele também não jogou contra o América, então tem perdas importantes para esta partida contra o Sport. O Náutico que na primeira fase do Pernambucano conseguiu vencer o Sport dentro dos aflitos. O Sport estava com mais da metade do time reserva, não importa, o Náutico venceu. O Sport tinha alguns titulares na reserva que foram acionados no segundo tempo e mesmo assim não evitaram a derrota para o Náutico. No confronto entre os dois na Copa do Nordeste, o jogo terminou empatado. O Sport abriu 1-0, mas o Náutico conseguiu empatar e quase vira o jogo no finzinho. Então, os rubro-negros certamente estão com sinal de alerta ativado. O Sport joga a segunda partida na Arena de Pernambuco. O primeiro jogo, o mandante é o time do Náutico. Bom, falando do Sport, para esta partida, sempre há expectativa de qual será a escalação titular do Sport, porque Mariano Sosso mudou a escalação em todos os jogos que ele comandou o time nesta temporada. Gustavo Coutinho, será que permanece titular? Voltou a marcar depois de 6 jogos, balançou as redes do Juazeirense no meio de semana pela Copa do Nordeste, certamente deve ser mantido. Quem vai ficar à disposição é o atacante Zé Roberto, ele que pelo Nordestão cumpriu suspensão, mas está liberado para jogar pelo Campeonato Pernambucano. Então são algumas peças que podem aparecer ou, de repente, serem mantidas na reserva. Lucas Lima, será que continua como titular? Alan Ruiz, que tem sido cobrado, não tem rendido um bom futebol nas últimas partidas. Será que ele permanece? Qual vai ser a estratégia? 3 atacantes. Barleta, que ora é titular, ora é reserva. Então são muitas interrogações também pelo lado do Sport para esta partida contra o Náutico. A primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano. A Federação Pernambucana de Futebol, a Comissão de Arbitragem do Futebol de Pernambuco, em sorteio, em audiência pública, definiu o árbitro para a partida deste sábado. Diego Fernando vai ter a responsabilidade de apitar a primeira partida decisiva do campeonato estadual. Boa sorte para ele, que vai ter Clóvis Amaral e José Romão como assistentes. O árbitro de vídeo será Gilberto Castro Júnior. Que o nosso time de arbitragem aí possa fazer um bom trabalho para que depois ninguém tenha que chorar, que reclamar, que esbravejar em relação à arbitragem, né? Que a gente possa ter um grande jogo
só com torcida do Náutico neste primeiro jogo, no jogo da volta só torcida do Sport, e que a gente possa ter também paz dentro, nas arquibancadas e também nas ruas do Recife e da região metropolitana. Bom, vamos aguardar aí para ver quem vai sair em vantagem neste primeiro duelo, ou de repente pode não ter vantagem para ninguém, né? Em caso de empate, aí não terá vantagem para ninguém. A última partida será na Arena, essa é a vantagem que tem o Sport de fazer a última partida diante do seu torcedor. Vamos falar de Copa do Nordeste? Pois é, rapaz, tivemos essa rodada do meio de semana, foram definidos os confrontos das quartas de final, o Sport venceu o Juazeirense com autoridade dentro da Arena de Pernambuco, fez 3-0, Gustavo Coutinho marcou, Barleta, que foi acionado no segundo tempo, o Christian Barleta também fez gol, e quem fechou a conta foi Fabrício Domingues. Na verdade, ele tentou o cruzamento, a bola desviou na defesa do Juazeirense, entrou, foi gol contra, 3-0. O Sport não teve dificuldade para vencer e confirmar o primeiro lugar do Grupo A. Foi um grupo bastante disputado, né? Com uma pontuação alta, se comparado com o Grupo B, que foi o grupo do Náutico, que teve uma pontuação muito baixa. A exceção do líder, o Bahia. O Bahia arrebentou a boca do balão na primeira fase, perdeu nessa última rodada, é verdade, mas mandou um time sub-20 para a última partida contra o Botafogo da Paraíba, que aproveitou a oportunidade e fez 4-0, goleou o Bahia e também garantiu a classificação. Os jogos das quartas de final. Vamos lá. O Sport vai enfrentar o Ceará. O Ceará ficou com a quarta colocação, com a última vaga da zona de classificação do grupo do Sport. Aí o primeiro colocado, o Sport, enfrenta o quarto colocado do próprio grupo. Então vamos ter um confronto Sport e Ceará. E não é que a Federação Cearense de Futebol está pedindo para o jogo não ser disputado em Pernambuco, alega falta de segurança. Aquela questão, né, do jogo do Fortaleza, a emboscada de alguns membros da torcida organizada do Sport, que acabou deixando 6 jogadores do Fortaleza machucados, né? Foram 6 vítimas, além de todo mundo, né? O pânico, né? O terror que foi vivido ali dentro daquele ônibus, na emboscada do último dia 21 para o dia 22 de fevereiro, já na madrugada, depois da saída da delegação do Fortaleza da Arena de Pernambuco, ao empatar com o Sport por 1-1. Falando nisso, o STJD, sessão tribunal, o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, marcou para o dia 9. O pleno do STJD vai julgar esse caso. Já tinha aplicado uma punição no Sport, a comissão disciplinar do STJD já tinha punido o Sport com 8 jogos de portões fechados, aí o Sport recorreu, suspendeu essa punição, mas dia 9 não tem jeito, vai ter o julgamento no pleno do STJD. Aí daí dessa decisão é a última instância, não tem mais como recorrer. Dia 9 de abril, às vésperas da rodada das quartas de final da Copa do Nordeste. A gente vai acompanhar aí todo o desenrolar, os desdobramentos desse julgamento que está marcado para o dia 9 de abril. Vai ser uma terça-feira. Bom, agora falando dos outros jogos da Copa do Nordeste, falamos de Sport e Ceará, jogo duro, né, complicado para o Sport, apesar do Ceará não ter mostrado um futebol muito constante, muito regular, mas é um time que foi campeão da Copa do Nordeste, você lembra, né? Especialmente o torcedor do Sport, foi uma disputa entre Sport e Ceará, que o Ceará acabou levando a melhor nos pênaltis, no jogo da volta, disputado na Ilha do Retiro. Então esse é um jogo muito quente aí, um jogo pesado para o Sport nas quartas de final. A vantagem é jogo único e a vantagem é que o Sport será o mandante nesta partida. O outro duelo desse grupo vai ser um duelo também bem interessante. Um duelo entre CRB e Botafogo da Paraíba. O CRB de Alagoas, que foi o segundo colocado, contra o Botafogo, que terminou a primeira fase na terceira posição. A vantagem de decidir em casa é do CRB. Agora o grupo do Náutico, o grupo B. O Náutico que perdeu o jogo na última rodada aí para o América. Segundo o Alan Al, era um risco calculado, porque ele preservou alguns jogadores visando a final do Campeonato Pernambucano, mas olha, o risco foi alto, viu? Jogou as fichas, jogou muitas fichas aí
nesse risco que correu de perder a chance de passar de fase, de ganhar uma grana, né, uma premiação por essa classificação. Mas enfim, ele deve ter combinado isso com a diretoria, deve ter falado, deve ter justificado e convencido, né, para arriscar essa classificação. Deu certo, funcionou, e o Náutico, o problema é que o adversário do Náutico vai ser o Bahia, o time de melhor campanha na primeira fase do Nordestão, lá em Salvador, na Itaipava Arena, Fonte Nova. E aí não tem dúvida, né? O favorito para passar é o Bahia. Mas é futebol e dentro de campo as coisas podem ser diferentes. O Náutico está apostando nisso também. O outro jogo para fechar aí essa fase de quartas de final será entre Fortaleza e Altos do Piauí. Pois é, o Fortaleza também teve uma pontuação muito baixa e acabou perdendo na última rodada para o Maranhão por 3-2, mas garantiu a classificação e tem esse jogo em casa, no Castelão, como mandante aí enfrenta o Altos. Voltando à sessão tribunal, o Santa Cruz entrou no STJD pedindo para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro no lugar do Democrata de Sete Lagoas. Ainda não se pronunciou a Federação Mineira de Futebol. Bom, o Santa acha que tem direito de disputar, que o Democrata, na verdade, não está habilitado, não está apto para disputar a competição, a Série D, porque no ano passado, no Campeonato Mineiro, acabou rebaixado. O Santa entende, pela Lei Geral do Esporte, que o time não pode disputar uma edição nacional, uma competição nacional no ano seguinte, no caso agora de 2024. Vamos aguardar. O pedido foi feito, inclusive de suspensão do início da competição, se o caso não for julgado até lá, não for resolvido até 28 de abril, o Santa também pede a suspensão do início da Série D do Campeonato Brasileiro. O STJD já pediu vistas aí o presidente do STJD para que a CBF se pronuncie diante dos documentos apresentados pelo Santa, que a CBF possa se pronunciar também, falar o que ela entende desse pleito, desse pedido do Santa Cruz ao STJD. Bom, galera, é isso. Eu quero desejar para você aqui um ótimo fim de semana, um feriadão muito massa aí para todo mundo. Pedir mais uma vez aí que você se inscreva no nosso canal, Rembrandt TV, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho também, que é importante para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. E também, claro, para curtir os episódios do nosso podcast, o podcast das melhores histórias, o Rembrandtcast. Valeu, um forte abraço, bom descanso para todo mundo, aproveite o fim de semana, aproveite o feriadão, valeu!